Konnichiwa. Konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Ninguém fala japonês? Como é que eu vou pregar então? Ficou difícil. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Konnichiwa. Konnichiwa. Slava Bogu. Agora ficou russo, né? Slava Bogu. Glória a Deus em russo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã tão abençoada, onde a atmosfera está saturada pela presença de Deus. Eu quero, do mais profundo do meu coração, deixar aqui minha palavra de gratidão ao bispo Martinho Lutero, mas, na verdade, eu preciso agradecer ao pai dele, pastor Emílio Semblano, a quem conheço desde que eu tinha 17 anos de idade. E foi outro dia. E ele foi missionário lá no Uruguai, e lá nasceu Martinho, não é? E foi ele quem me introduziu, alguns anos atrás, ao bispo Martinho Lutero, e aqui eu estive por ocasião de um dos seus aniversários, já faz uns 10 anos, 15 anos, mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso, né? Ele tá ficando velho, né? Graças a Deus que ele, não eu. E desde então nós estabelecemos aí um vínculo de amizade, de amor fraternal, e sempre o acompanho através das mensagens em vídeo aqui da igreja, e estando ali nos Estados Unidos, sempre que posso, acompanho, ou depois pelo menos assisto o que está gravado. Para mim realmente tem sido uma fonte de inspiração, de edificação, saber que Deus tem prosperado a obra de suas mãos, juntamente com a sua esposa, a irmã Cláudia, não é? Família que a gente aprendeu a amar. E hoje já fui abençoado pelo Israel, porque ele disse, eu falei, olha Israel, eu já fui em tantos países, mas ainda não fui em Israel. E fico acompanhando aquelas viagens do bispo Martinho, né? E eu digo, meu Deus, estou com água na boca, né? Porque são mensagens inspiradoras, lugares inspiradores, aquilo realmente é impactante. Mas ainda não tive a oportunidade de ir a Israel. Aí disse, não tem problema, você já está com Israel. Você vê como é que são as coisas, né? Você vê como é que são as coisas, né? Graças a Deus. E tive a alegria de conhecer a Bruninha, minha pilota hoje de manhã, né? Foi rapidinho de Copacabana aqui, foi como um relâmpago. Graças a Deus. Eu gosto assim, rapidinho, né? Às vezes as pessoas, pastor, vamos viajar, tá, olha, 7 horas de carro. Eu falei, esquece. Eu não dirijo nenhuma, que dirá 7. Não, vamos pegar um avião aí, vamos embora, gente, porque não tem muito tempo a perder, não. E graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, seguimos servindo ao Senhor ali, do outro lado do Atlântico, e dali nós temos tido a oportunidade de ir a tantos países, né? Como mencionei aqui, Japão. Deus nos levou ao Japão já 42 vezes. É o meu segundo campo missionário. Estados Unidos e Japão é onde a gente tem atuado assim mais ativamente. De vez em quando a gente vem ao Brasil para matar a saudade da família e também dos amigos. Mas Estados Unidos e Japão é o nosso raio de ação. Seguimos também ali pela Europa, sempre que podemos, vamos à Europa e aí vamos fazendo a obra de Deus à medida que as portas vão se abrindo. O que não podemos é ficar de braços cruzados, né? É preciso fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, expandir o reino de Deus, porque a obra de Deus demanda dedicação, exige de nós aplicação, determinação, a despeito das adversidades, a despeito das circunstâncias. Não podemos olhar para as circunstâncias, temos que manter o nosso foco em Deus. E é mantendo o nosso foco em Deus que a gente consegue superar as intempéries da vida e ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu espero que os irmãos sejam abençoados com aquilo que eu tenho sido abençoado já da parte de Deus, não somente ao meditar, como vivenciar o que de Deus realmente tem para a nossa vida. Eu quero que você abra
as Escrituras Sagradas, no Evangelho segundo escreveu São João, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o 4º livro do Novo Testamento. Os 4 livros do Novo Testamento, os Evangelhos, retratam a vida de Jesus, as obras de Jesus, as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, a vitória de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus e, sem dúvida alguma, a promessa de que Ele voltará para nos buscar. Bendito seja o Senhor. Então, eu quero compartilhar no capítulo 2, vamos ler inicialmente os versículos 32 e 33. João capítulo 10, verso 32 e depois o verso 33. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vamos para o versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Quantos podem dizer amém? Essa mesma versão, esse mesmo texto na versão inglesa da NIV, ou como é que vocês falam? NVI aqui, não é? NVI aqui é NIV. Ela traduz esse texto da seguinte maneira: I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me? Eu tenho vos mostrado muitos grandes milagres da parte do meu Pai. Por qual destes grandes milagres me apedrejareis? Por qual destes grandes milagres me apedrejareis? Percebam que Jesus está caminhando, cumprindo dia após dia o seu ministério, realizando a obra para a qual o Pai o enviara. E no seu trajeto, no seu percurso, ele depara-se com seus oponentes, os seus opositores, aqueles que gostavam de cutucá-lo com vara curta, não é? Para poder apanhá-lo em algum erro, em algum tropeço. E exatamente num momento como esse é que Jesus está questionando o fato deles quererem apedrejá-lo, não é? E ele diz então: eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho feito grandes milagres, na versão inglesa é great miracles, né? Grandes milagres. Eu tenho feito grandes milagres da parte do meu Pai. Na versão em português aparece grandes obras, e a gente vai entender por quê. A realidade é que ele questiona: eu fiz grandes milagres, e vocês querem me apedrejar? Por que vocês querem? Não queremos, porque você fez a si mesmo Deus, e a gente não vai entrar no mérito dessa discussão. O fato é que os judeus estavam prontos para apedrejá-lo, e Jesus, então, nesse contexto, diz a Bíblia que depois de um debate, um diálogo, ele saiu sem que eles percebessem. A verdade é que, para esses grandes milagres que Jesus fez, a gente vai encontrar pelo menos 35 milagres relatados nos evangelhos que Jesus realizou. Mas João, o apóstolo do amor, faz questão de enfatizar que Jesus operou também em presença. João capítulo 20, versos 30 e 31 diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Claro que Jesus realizou inúmeros milagres. Há pelo menos 35 relacionados nas páginas dos evangelhos, para que nós possamos ter uma compreensão da manifestação do poder de Deus na vida das pessoas, em favor das pessoas, em benefício das pessoas. Esses milagres não restringem o poder de Deus, pelo contrário, eles nos inspiram a entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Para resumir
a história dos grandes milagres de Jesus, eu quero lhes falar sobre o tema milagres se escreve com S. Aí você vai dizer, pronto, pastor, já vi que o senhor misturou russo, japonês, espanhol, se pode, irmão, e já vai aí fazendo uma confusão tremenda em idiomas, e a sua cabeça entrou em parafuso. Eu costumo dizer que quem no fuso está, confuso fica, não é? Eu costumo dizer, mas o meu fuso horário agora é bem limitadinho, é 1 hora só de diferença, então não está tão ruim assim, não é? A realidade é que, quando a gente começa a meditar nas Sagradas Escrituras, a gente pode compreender, ter uma visão global dos milagres de Jesus sobre 3 aspectos. Por isso que eu quero considerar os milagres de Jesus escritos com S. E eu quero que você acompanhe o meu raciocínio para você absorver a mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã. Pregando à noite, o hábito, né? Nesta manhã. A verdade é que podemos sim resumir em 3 palavras. Milagre se escreve com S. Nem na gramática de Shakespeare e nem na gramática de Camões, milagre se escreve com S, né? É com M mesmo, né? Não. Mas eu quero provar para você que na gramática de Deus é possível enquadrarmos o sobrenatural, o metafísico, o espiritual. É possível percebermos a maneira como Deus atua, a maneira como Deus age em nosso favor. Mas antes, é preciso entendermos que o vocábulo em si, o vocábulo milagre, ele tem 3 definições no grego. Milagre como semeion, né? Semeion, a palavra grega semeion significa sinal, é usada 77 vezes, 48 nos evangelhos. A palavra, ou vocábulo teras, ou terás, a palavra grega teras significa maravilha, é usada 16 vezes no Novo Testamento, e quase sempre se refere a um milagre. E dunamis, que já foi referido aqui, né, pelo seminarista que estava falando sobre poder, dunamis, não é? Ou dinamis. Em grego significa poder, força, e tem o sentido de energia constante, é a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. São as 3 acepções da palavra dunamis no grego para a língua portuguesa. Então, essas são as 3 acepções, dinâmica, dinamite e dínamo. Também não vamos nos deter aqui. Apenas para que você tenha uma ideia, a título de informação, essa palavra aparece na Bíblia 1.672 vezes. 1.552 vezes no Antigo Testamento e 120 no Novo Testamento. Além de suas variantes e sinônimos, etc, etc. A realidade é que quando a gente estuda sobre os milagres de Jesus, nós temos que entender que os milagres de Jesus, ou que ele realizou, o que ele fez, tinham um propósito. O primeiro propósito era revelar sua deidade. É aquilo que a gente chama de união hipostática, ou dupla natureza. Toda vez que Jesus realizava um milagre, manifestava um aspecto da sua dupla natureza, da sua união hipostática. Essa união hipostática tem sido motivo de muitos debates, muitos diálogos, de muitos seminários, não é? Mas a realidade é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E também o segundo propósito era autenticar a sua mensagem. À medida que os sinais iam acontecendo, quando ele ministrava, aquilo confirmava a sua origem, a sua mensagem, aquilo para o qual ele havia sido enviado. A missão e o missionário eram confirmados, a sua mensagem era confirmada através dos sinais, dos prodígios, dos milagres, das maravilhas que ele operava. Terceiro, atrair pecadores para si. Quando Jesus realizava um milagre, imagine o que acontecia. A Bíblia diz que milhares de pessoas afluíam de todas as partes para vê-lo, para receber o toque de suas mãos e para ouvir o que ele tinha a dizer. E ele sempre debatia com aqueles que o seguiam, porque às vezes eles iam atrás apenas da multiplicação dos pães, né? E dos peixes. Não, vocês não têm que vir atrás de mim, porque eu multipliquei pão, porque eu multipliquei peixe. Vocês precisam me identificar como aquele que foi enviado pelo Pai para realizar o maior de todos os milagres. E eu já vou falar, não é agora. Segura aí. Quarto lugar, o propósito do milagre de Jesus era aliviar o sofrimento dos que o buscavam. Imagine aquela mulher corcunda, né, curvada, que sofrimento, tantos anos sofrendo.
Ou aquele homem lá no tanque de Betesda, esperando há tanto que as águas fossem agitadas, alguém, não tem ninguém para me ajudar, e sofrendo, e sofrendo. A realidade é que quando Jesus revelava o seu poder miraculoso, ele tinha como propósito aliviar o sofrimento daqueles que o buscavam, daqueles que a ele clamavam. Quinto lugar, silenciar os seus críticos. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, foi uma confusão tremenda, porque lá estavam os seus críticos, os seus zombadores. Ou quando Jesus chegou lá em Betânia, na casa de Marta e Maria, demorou Jesus, chegou tarde, já 4 dias que o Lázaro foi sepultado, não tem mais jeito, a situação já está até cheirando mal, já entrou em estado de putrefação, né? Decomposição do corpo, não tem mais como mexer com isso aí não, Jesus. A realidade é o seguinte, demorou, chegou atrasado. Na casa de Jairo, quando ele disse que a menina dormia, começaram a zombar dele, começaram a criticá-lo, começaram a rir da pessoa de Jesus, e como diz aí pelo Nordeste, começaram a mofar de Jesus, não é isso mesmo que você sabe, né? Mofar. Então, estavam zombando de Jesus, porque para ele, morto ou dormindo é a mesma coisa, eles não entendiam isso. Eles não entendiam isso. Mas ele chegou lá e disse, olha, a menina está tranquila, pode ficar tranquila que ela só está dormindo, está descansando, ela vai voltar do seu sono. E ali Jesus manifestou o seu poder exatamente para combater os seus críticos, aqueles que achavam que sua mensagem era uma mensagem que era meramente combater as heresias de fariseus e saduceus e todos os zeus da época, era meramente isso aí, mas Jesus estava ali para manifestar muito mais além do que um conhecimento teórico ou uma gama de informação que as pessoas precisavam ter. As boas novas que Jesus trouxe ao mundo, elas retratam pragmatismo, praticidade, impacto, que é o que os fariseus e saduceus de sua época, os religiosos e tantos os que lá se opunham a ele, não tinham condições, porque eles não causavam impacto. Eles não mudavam a situação das pessoas. As pessoas permaneciam na mesma condição. Mas quando Jesus chegou, aquilo trouxe um alvoroço tremendo. As pessoas começaram a ficar perturbadas. O que está acontecendo? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Poder, dunamis. Jesus estava manifestando para que as pessoas realmente pudessem ser beneficiadas. Pois bem, quando a gente pensa em milagre, que se escreve com S, eu vou para o primeiro milagre que você há de concordar comigo. É o milagre da... Quem falou? Salvação. Milagre da salvação. Queridos, não há maior milagre do que o milagre da salvação. Toda vez que a gente começa a falar em milagre, as pessoas, o coxo andou, o paralítico está andando, o leproso foi purificado. Ei, pare e pense na sua própria realidade, quem você era e quem você é. Pare e pense no que Deus tem feito na sua vida ao longo dos anos, ao longo de seu relacionamento com Ele. E quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender a salvação como um processo bíblico. Esse processo se dá por meio da regeneração, justificação e santificação. São 3 aspectos que a gente chama de bênçãos e aspectos da salvação. Essa regeneração é o novo nascimento. Esse novo nascimento, Jesus falou claramente que o pobre do Nicodemos, doutor da lei, não conseguiu conceber as palavras de Jesus quando Jesus começou a falar sobre o novo nascimento. Eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer outra vez? Não, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agora eu vou te dizer uma coisa, necessário vos é nascer de novo. É preciso ter a regeneração, a palavra em si significa ser gerado outra vez, ser gerado de novo. E essa regeneração é que faz com que a gente tenha acesso a Deus, tenha acesso ao reino de Deus, é introduzido no reino de Deus. Sem o novo nascimento é impossível que nós sejamos identificados como filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, diz João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Nós, outrora, éramos meros
considera as criaturas de Deus. Deus tem alguns tipos de filhos, existem as criaturas de Deus e existem aqueles que, além de criaturas, são filhos de Deus, que é o nosso caso aqui. Nós somos identificados no céu pelo fato de termos nascidos outra vez. Aqui no mundo, você recebeu uma identidade que foi dada pelos seus pais. O seu DNA tem uma origem, a origem da união de um casal, e aí você agora é uma pessoa. Sendo uma pessoa, você tem uma identidade, você tem uma origem, você tem o seu próprio DNA, e aí você é identificado no mundo como o João ou a Maria. Você é identificado como ser humano, como pessoa. Lá na eternidade, nós só somos identificados como filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A partir do momento que nós nos curvamos diante dele e o reconhecemos totalmente como Senhor e Rei sobre nós. E então que decidimos a mudar o curso de nossa vida através da metanoia, que é a transformação da mente, a transformação do entendimento, a transformação do pensamento. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é viver um novo nascimento, é experimentar um novo nascimento. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A experiência do novo nascimento, do nascimento espiritual, deve ser uma realidade presente na vida de cada um de nós. Quem ainda não nasceu de novo não tem acesso ao reino de Deus, não tem relacionamento com Deus. Tem muita gente que diz assim: eu creio em Deus, mas já nasceu de novo? Já recebeu a Cristo na sua vida? Já é uma nova criatura? Como diz o gringo lá nos Estados Unidos, you must be born again. Você tem que nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem parte com Deus. É simples assim. Às vezes o discurso é duro, mas é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Tem que ter um encontro com Deus. Então, a salvação, ela compreende regeneração e, simultaneamente, justificação. Ou seja, Deus nos torna incúlpes, Deus nos torna inculpáveis, Deus absolve todas as nossos pecados, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, de uma forma assim, instantânea. A partir do momento que nós abraçamos-nos com Cristo, nós somos justificados. Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 11. Então, se você não tem salvação, você não tem regeneração e muito menos é justificado. E ser justificado, ser declarado justo diante de Deus, é sine qua non para termos uma vida de koinonia, de comunhão com Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A Bíblia diz assim: assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, no Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. É interessante a gente observar isso, porque quando nós abraçamos a salvação, recebemos o milagre da salvação, fomos impactados por este milagre, fomos regenerados, fomos justificados. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Veja que a ressurreição de Jesus está intrinsecamente relacionada à nossa justificação, ou melhor, a nossa justificação está intrinsecamente relacionada à ressurreição de Jesus, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, diz Paulo, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens, a nossa fé seria debalde, seria vã, estaríamos aqui reunidos apenas como um clube, mas graças a Deus que nós fomos justificados, porque Jesus vive, Ele vive, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a salvação compreende regeneração, justificação, mas há um terceiro aspecto que é uma bênção para nós, que é a santificação.
A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse milagre de salvação, ele é tão complexo e é tão completo, não é? Que é extraordinário. Que ele nos perdoa, nos regenera, nos faz com que nós nasçamos outra vez. Ele nos justifica e ele nos purifica. A santificação é o ato de purificar. É o ato de separar. A palavra santa em si significa separado. Santificação significa o processo de estar separado para Deus, de viver para Deus, distante do pecado. Essa aqui é a verdade. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, Colossenses 3, 9 a 11. A realidade é que esse processo de santificação, ele é simplesmente maravilhoso, porque pelo processo de santificação é que nós podemos nos aproximar de Deus. Nós estamos em Cristo, somos santos porque vivemos em Cristo, mas estamos em processo de santificação porque ainda vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Enquanto nós não alcançarmos essa plenitude que vai se dar com o último aspecto da salvação, que é a glorificação, aí, querido, nós temos que estar realmente separados para Deus, bendito seja o nome do Senhor. Logo, que quando você considera regeneração, justificação e santificação, você tem que ter a compreensão de que a regeneração e justificação deu-se no passado, ou seja, ontem eu aceitei a Cristo, eu fui regenerado, nasci de novo e fui justificado. É a salvação da condenação do pecado. No presente, eu estou falando de santificação, de purificação. É a salvação do domínio e influência do pecado. E quando eu falo no futuro, no aspecto futuro, eu estou falando de glorificação. Ou seja, é a salvação da presença do pecado de forma eterna, porque já estaremos para sempre com o Senhor. É a glorificação corpórea, não é? Porque a Bíblia diz que isto que é mortal se revestirá de imortalidade, isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então será o quê? A glorificação corpórea que acontecerá na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, o que vai acontecer? Seremos transformados. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é salvação, milagre que se escreve com S, milagre da salvação. Muito bem, eu falei no aspecto bíblico, teológico, espiritual, mas tem a salvação no aspecto prático, pragmático da coisa. De repente você está numa situação difícil, está dirigindo o seu carro, tem um acidente diante de você e você grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus te dá o livramento. Isso é salvação no aspecto prático da coisa, não é? Você está passando por um determinado lugar e aí começa a ouvir: tem bala voando por todo lugar. Aí você diz: meu Deus, tem bala voando, deixa eu me esconder aqui. Jesus, me esconde debaixo das tuas poderosas mãos. E você chega em casa incólume, ileso, sem nenhum ferimento. Sabe por quê? Porque Deus te guardou, Ele te livrou. Isso é salvação no aspecto prático. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo lugar, olha, nós vamos adiantar esse relógio aí. Aliás, vamos fazer um reset desse relógio. Está repreendido esse relógio aí. Agora que eu comecei a falar, pelo amor de Deus. Segundo milagre, milagre da... Quem arrisca? Não, agora é o segundo milagre. Falei dos aspectos da salvação. Esses são os aspectos da salvação. Bênçãos e aspectos. E agora o primeiro milagre é o milagre da salvação com seus aspectos e bênçãos. Agora o segundo milagre. Não, santificação faz parte do milagre da salvação. Não. Com S, é com S. É uma palavra só. Nós estamos no Setembro Amarelo e você não sabe o que é isso. Saúde! Milagre da saúde. Nós não só dependemos de milagre da salvação para termos vida eterna, mas dependemos do milagre da saúde para ter saúde física,
saúde mental e espiritual, saúde mental, emocional e espiritual. Eu vi aqui o seminário que vai acontecer, eu até perguntei para o pastor Carlos, será que a gente vai ter um vídeo disso aí? Por favor, doutora Cláudia, não se esqueça de mim não, pelo menos para mim, filma só para mim. Manda para mim, por favor. Porque eu gosto desses temas, falar sobre inteligência, né? Eu li um livro chamado Keep Your Brain Alive, manter seu cérebro vivo, Keep Your Brain Alive. Ele tem também em português, mantenha seu cérebro vivo. É um livro escrito por 2 neurocirurgiões que eles apresentam o cérebro sob o aspecto científico, mas depois eles apresentam também sob o aspecto pragmático dos neuros, como você pode fazer com que os seus neurônios sejam malhados. Nós temos que malhar o nosso cérebro. Eu vejo muitos jovens aí saradões, né? Corpo atlético. Pastor, olha meu bíceps, olha meu tríceps. E a mente? Mente de bagre. Porque não raciocina, né? Não raciocina, não pensa, não para para ouvir. Quem não ouve não tem condição de falar absolutamente nada, porque não raciocina, não é? A realidade é essa, porque as pessoas não querem raciocinar. Mas a Bíblia nos ensina que é preciso que entendamos que o milagre da saúde tem que acontecer. E é tão providencial isso, que Jesus não morreu só pelos nossos pecados, mas ele morreu também pela nossa saúde. É só você voltar-se para o capítulo 53 do profeta messiânico, do profeta Isaías, eu chamo ele de evangelista do Antigo Testamento, que você vai ver que a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós recebemos cura quando nós cremos no que está escrito. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Na Bíblia só funciona aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, está ali, é real, é verdadeiro, funciona, não para mim, funciona para os outros, porque eu não creio. Mas se você crê, você vai tomar posse do seu milagre de saúde hoje. Você vai sair daqui curado, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há um grande problema que está acontecendo na face da terra. Eu estava compartilhando com a doutora Cláudia aqui um pouquinho sobre a nossa realidade nos Estados Unidos, que nós não temos saúde pública. A saúde nos Estados Unidos é particular, é tudo privado. A minha filha sofre de anemia falciforme. Imagine eu que prego cura, que vejo Jesus curar, e vejo a minha filha há 34 anos sofrendo de anemia falciforme. Quem conhece aí o que é anemia falciforme? Pronto. Já sabe que as hemoglobinas têm a forma de foice, né? E provocam dores terríveis. A minha filha tem a anemia falciforme mais agressiva. Uma média de 40 a 50 hospitalizações por ano. Vive mais em hospital do que em casa. E aí você diz, pastor, então como é que o senhor ainda encontra ânimo, inspiração para ir pregar, para viajar, para falar de Jesus? Querido, nós temos que manter o nosso foco em Deus. Nós temos que crer que se Deus quiser curá-la, Ele vai curá-la. Se não quiser, Ele não vai curar. E eu vou parar de pregar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo? Não. Não vou, porque Ele, de fato, Ele está fazendo. Agora, se ela está assim, há um propósito, há um para quê, não é porquê, é um para quê. E esse para quê, a gente precisa ter discernimento, inteligência, né? Inteligência espiritual e emocional, para entender, para absorver o processo. Porque quando você não tem essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, sabe o que vai acontecer? Você entra em parafuso. Você entra em conflito consigo mesmo, porque eu prego um evangelho de poder, o evangelho não é eficaz na minha casa. Eu prego que Jesus cura e Jesus não me cura. Eu prego que Jesus... E o apóstolo Paulo? E o espinho na carne? Deus tem um para quê. Mas nem por isso ele deixou de curar. Nem por isso deixou de existir milagre da saúde. Aleluia! Nós precisamos de saúde física, precisamos de saúde emocional e precisamos de saúde espiritual. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que reivindicar o que está escrito, nós temos que reivindicar as promessas de Deus, nós temos que reivindicar o que o Senhor prometeu fazer, querido, porque se está escrito é para a gente poder tomar posse, é para a gente absorver o conteúdo das Escrituras Sagradas. Eu vejo que pessoas ficam horas e horas diante da rede esgoto de televisão plim-plim e não absorve coisa alguma, é a rede Globo, rede lixo, né? Como dizem por aí, e não absorve nada, chega no final do dia, irmão, está com a cabeça oca.
Aí diz, eu vou para aquele culto, é sempre a mesma coisa. Não, a mesma coisa, irmão, é a rede de esgoto, aquilo que é a mesma coisa, destruindo as famílias, destruindo os lares. Mas quando você vem na casa de Deus, você tem saúde aqui, você recebe saúde. Eu recebi a autoridade de Deus para profetizar sobre as famílias aqui nesta manhã, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Saúde, quando a medicina não pode agir, o nosso Deus age. Meu filho mais novo, Gabriel, ficou diabético aos 2 anos de idade, sem ter nenhum histórico na família. Foi do nada. Foi um problema tremendo. Aos 22, 23 anos, depois que casou-se, 1 ano depois de casado, perdeu o rim, 10% apenas. Deus falou comigo que isso ia acontecer. Eu estava pregando em São Paulo quando o Senhor falou para mim que o adversário havia se levantado contra a minha família. Eu me levantei em direção, peguei o mapa, estendi as mãos em direção aos Estados Unidos, ao nordeste dos Estados Unidos, onde nós moramos, em Boston, e repreendi aquele mal. Falei, não sei o que é, mas já está repreendido. Logo em seguida que eu tive aquela revelação pela madrugada, eu adormeci umas 5 da manhã, passei a noite inteira em luta com Deus. Recebi uma ligação dizendo que nosso filho havia sido hospitalizado em estado crítico. Entrou em coma. E agora? E agora? Os rins pararam de funcionar. A glicose estava mais de 600. Situação crítica. Tentaram reanimá-lo, em princípio não conseguiram. Voltaram para o quarto onde estava a esposa dele, minha nora, a mãe dela e minha esposa. E disseram, olha, ele está respirando com a ajuda de aparelho. Não há mais nada que a gente possa fazer. Mas esse mesmo médico, eu estava lá em oração, esse mesmo médico que disse que não havia mais nada o que fazer, que ele não tinha mais, acabou a esperança, não tem mais o que fazer. Meia hora depois ele volta dizendo, Gabriel está respirando normalmente. Consciente, falando sem ajuda de nenhum aparelho. Pode glorificar o Senhor? Como se não bastasse, querido, passou um processo de 8, 9 meses de hemodiálise, aquela situação que vocês já conhecem. A sogra do meu filho disse, eu serei a doadora. Falei, calma, tem que fazer exames. Eu fiz uma campanha no Facebook para as pessoas doarem, expliquei que Deus nos deu 2 rins. Um é para a gente usar a nossa generosidade para ajudar alguém. A gente só precisa de um, na verdade. Só precisa de um rim, cientificamente comprovado. Aí eu disse, fiz a campanha, fizeram várias pessoas, não, eu quero dar meu rim para o Gabriel. E a sogra disse, eu serei a doadora. Querido, ela foi a primeira da lista a fazer os exames. A previsão era que em 15 dias eles dariam a resposta se ela poderia ser ou não. Em 2 dias, o laboratório chamou, ligou para ela e disse, vem aqui. O que o Gabriel é seu? Não, o Gabriel é meu genro, mas eu tenho ele como filho. Casou com a minha única filha e eu tenho como filho. E ele disse assim, a senhora tem... Quanto que a senhora cobrou? Né? Tem um processo muito complexo. Quanto cobrou para poder dar o rim? Disse, nada, ele é meu filho, eu quero dar o meu rim para ele. Por quê? Porque nós nunca vimos isso. Aqui em Boston, em cada 100 milhões acontece um caso, é o que a gente já ouve falar. A senhora é 100% compatível. 100% compatível com Gabriel, sem ter consanguinidade. 100%. Fez a doação do rim, foi um sucesso o transplante. Nesse processo de milagre, de saúde, Deus está usando os médicos, usando o hospital. Um transplante custa $260 mil. A gente não tinha esse dinheiro.
obviamente, mas Deus usou o próprio hospital para abençoar a vida do nosso filho e ainda fez uma promessa para ele: Gabriel, o transplante foi tão bem sucedido que, se você se cuidar, nós vamos providenciar para você um pâncreas para acabar definitivamente com diabetes. Irmãos, 2 anos depois, Gabriel estava chegando do Brasil, estava de férias com a esposa em Goiânia, chega em casa, dentro do aeroporto, saindo do aeroporto, ele recebe uma ligação: corre porque tem um pâncreas. Não dá tempo, eu estou no aeroporto ainda, não dá tempo. Tem que correr, não dá tempo. Depois ele ficou triste, chorou. Aí no dia seguinte eles ligaram e disseram: Gabriel, não fica triste, porque o pâncreas não estava bom, não ia servir para você. No dia seguinte eles ligam de novo: corre porque tem um pâncreas. Corre para cá agora, porque não pode demorar. Ele foi para o hospital, Beth Israel, no centro de Boston, chegou lá, fez o transplante de pâncreas. Já tem mais ou menos 3 ou 4 anos. Gabriel não tem diabetes. Gabriel não tem mais nada. Milagre se escreve com S, querido. Seja pela mão do médico ou pelo poder de Deus, tem milagre acontecendo aqui hoje. Hoje é o dia que você vai receber o seu milagre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, faz o reset desse relógio, pelo amor de Deus. Pela barba do profeta aí, moço. Tá vendo? Eu só vou mencionar, tá? Posso mencionar? Posso? Só vou mencionar. A verdade é que Deus tem feito coisas grandes. A minha filha, que tem anemia falciforme, 2 anos atrás o médico disse assim para ela: Daniele, vai para casa para morrer em casa. Tem 2 anos. Porque o pulmão e o coração a anemia destruiu. Não tem mais jeito. Você tem 3 meses de vida. Usufrua o máximo que você puder das suas 2 filhas gêmeas, Isabela e Maquila. Desfrute da presença dela, dos seus pais, dos seus amigos. Em 3 meses você vai morrer. Daniele chegou em casa, não falou nada. Isso é um impacto emocional, né? A saúde emocional da pessoa vai lá para o ralo. E aí eu fiquei, não estou sabendo o que está acontecendo. Uma semana depois ela resolve abrir o coração para contar para a mãe o que estava acontecendo. Aí disse: mãe, o médico disse que eu vou morrer. Aí minha esposa me liga: ai, nossa filha vai morrer. Eu falei: mas para! Eu estou dirigindo, não estou entendendo nada. A nossa filha vai morrer. Eu falei: mas quem falou que ela vai morrer? O médico. Aí eu comecei a rir. A menina: você ficou doido? A menina vai morrer em 3 meses, você está rindo. Eu falei: não, porque quem falou foi o médico, não foi Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo que Ele vai levá-la. Se Ele disser que vai levá-la, no more questions. Não vou redarguir, não vou questionar absolutamente nada. Se Ele disser que vai levá-la, Ele vai levá-la, ponto final. Mas quem falou? O médico. Foi. É aquele médico, é aquele hematologista indiano lá. Então eu falei: ih, piorou ainda. Tá, deixa para lá. Fui orar. Senhor, eu quero saber o que vai acontecer com a minha filha. O Senhor vai levá-la ou se não vai? Eu preciso já estar preparado, porque se vai levá-la, eu quero estar preparado. Eu tenho que me preparar psicologicamente, porque o impacto é muito grande, não é? E eu terminei de falar com Deus, me levantei, Deus não falou nada, eu falei: legal, Jesus. O Senhor não falou nada, então já é um bom sinal. Para mim já é um bom sinal. Não falou nada, é um bom sinal. Uma semana depois, a gente recebe uma ligação de uma pessoa que eu não conheço, uma senhora lá de São Paulo, uma serva de Deus, dizendo que queria orar pela minha casa, por indicação do meu irmão mais velho. Falei: tá bom, eu estou na rua, minha esposa está em casa, liga lá, fala com ela, aproveite e ore pela minha filha. E a irmã orou lá. Quando eu chego em casa, está aquela alegria. Falei: o que aconteceu? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Aí vem minha filha: Deri, eu preciso te dizer, Deus usou a irmã para falar que os meus órgãos internos foram restaurados pelo poder da oração.
Falei, quem foi que falou? Deus usou a irmã, pai. Eu chorei muito, pai, uma unção tremenda. Deus, eu senti alguma coisa no meu corpo, que os meus órgãos internos... E quem falou isso para essa irmã? Ninguém. Ela não sabia de nada, não tinha nenhuma informação. No momento da oração, Deus começou a usá-la com palavras proféticas, ordenando saúde para minha filha. Veja o que aconteceu. Uma semana depois, um dos meus cunhados, tio dela, irmão da minha esposa, liga lá, está conversando com a irmã e diz, Daniele está aí, eu quero falar com a minha sobrinha. E ele assim, do nada, aí, começou a orar, disse, Daniele, irmão, você não precisa acreditar, tá? Só acredita quem é crente, né? Só acredita quem é crente. Disse, eu estou vendo, ele aqui do Rio de Janeiro, ligando lá nos Estados Unidos. Eu estou vendo do seu lado um varão de branco, ele tem uma mão estendendo em direção do seu coração, ele está trocando o seu coração. Está fazendo um transplante em você nessa hora. Minha filha começou a chorar e nesse dia eu estava em casa, eu saí correndo do quarto, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Está passando mal, vamos chamar o 911. Falei, não tem que chamar o 911, pai. É um milagre. Falei, o que aconteceu? O meu tio orou por mim e disse que tem um varão aqui que fez um transplante no meu, me deu um coração novo. Falei, glória a Deus, já tenho a resposta. Os 3 meses que o médico deu, não aconteceu a morte. Não, tem que fazer outros... Não, vamos fazer uma bateria de exames. Vamos lá, ergométrico, e ecocardiograma. Fez uma série de exames lá. Uma semana depois chama o médico e diz assim, Daniele, eu sou hematologista, cuido de pessoas só com seu problema. Todas as pessoas que chegaram nesse grau de dificuldade física, morreram. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu. Porque o seu coração não é o mesmo coração. O coração está novo. O seu pulmão, 100%. Olha, irmão, para quem tem anemia falciforme, tem um pulmão funcionando 100%. Só Deus. Só Deus. Se você estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre anemia falciforme, você vai dizer, é impossível um falcêmico ter um pulmão cheio de oxigênio. E ele disse, eu não sei o que aconteceu. Aí ela disse, mas eu vou dizer o que aconteceu. Meu pai está aqui, ele é pastor, ele orou, outras pessoas oraram, a igreja orou e eu fui curada pelo poder de Deus. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Milagre se escreve com S. S de saúde, S de salvação, e o terceiro para mencionar, senão a pastora Cláudia vai tomar o microfone aqui da minha mão, sabe, irmã, ela já está dizendo, para pastor, para, mas não posso ir. Olha irmãos, eu só vou pregar em Nova Iguaçu à noite, hein, cuidado, comigo não tem esse problema, se ficar sem comer, o dia inteiro só falando de Jesus, eu fico, hein? É isso, comandante, já recebi uma ordem ali do coronel, então já tem que parar, né, vamos lá. Terceiro, vamos ver se vocês sabem. Milagre se escreve com S de saúde. S de e S de terceiro. Não, terceiro agora. Terceiro. Sucesso. Ei, o que é sucesso? Pastor, sucesso sabe o que é? Eu venci a corrida de Fórmula 1. Que sucesso. Sucesso é ver o Flamengo ganhar de todo mundo. Sucesso. Isso é sucesso. Sucesso é simplesmente, pastor, alcançar um objetivo, alcançar um alvo. Eu consegui me graduar, eu já tenho meu PhD. Aliás, eu também tenho meu PhD, viu? Em limpeza de banheiro. Foi o primeiro PhD que eu tirei nos Estados Unidos. Você pensa que vida de missionário é o quê, irmão? Não, pastor, o senhor tem uma árvore de dólar plantada lá no fundo do quintal. Esquece. Tem isso não, irmão. Tem que ralar mesmo. Missionário sem salário ainda? Missionário que não tem igreja que sustenta? Tem que ralar, tem que fazer, tem que inventar, tem que se reinventar. Funcionário federal, vivendo na maior mordomia, de repente trocar, humanamente falando, trocar o certo pelo duvidoso. Claro que eu como missionário, não troquei o certo pelo duvidoso. Troquei o certo pelo que é mais certo, mais garantido, porque é a minha obediência a Deus, é o meu sacrifício em prol do reino de Deus.
sacrifiquei minha família, sacrifiquei-me a mim mesmo e tenho sacrificado porque eu amo a Deus. Eu obedeço a Deus. Sucesso, na verdade, no aspecto bíblico, é obediência a Deus. É você saber aquilo que Deus quer que você faça, entender a ordem divina e seguir fazendo aquilo que Ele determinou que você faça. Quem não obedece a Deus pode falar de sucesso no aspecto horizontal, mas nunca terá sucesso vertical. Nunca será bem-sucedido na vida espiritual. Por que às vezes você vê crente indo e vindo, indo e vindo? Um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está lá no topo da montanha falando em línguas estranhas, no outro dia está lá no vale chorando e reclamando da vida e dizendo, ó céus, ó chuva, ó azar. Como é que é o negócio? É aquilo lá que você sabe, né? Sabe, reclama de tudo e de todos. Por quê? Porque não tem sucesso biblicamente, o sucesso à luz das Sagradas Escrituras. Toda vez que você fala de sucesso, pastor, o negócio é o seguinte, ganhei na loteria. Não, irmão, sucesso não é ter dinheiro. Não. Sucesso é o que o apóstolo João escreve lá na 3ª epístola. Olha, eu desejo que te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Isso é sucesso. Sucesso é isso. Se a sua alma vai bem, tudo mais vai bem. Porque as circunstâncias não podem nos limitar. As dificuldades, as intempéries, as borrascas, os vendavais, as tempestades da vida não podem nos limitar, não, querido. Se eu fosse olhar para a minha própria realidade de problema de saúde, de limitação de recursos financeiros, eu não estaria no campo missionário. Eu não teria viajado em 20 países. Eu não teria aprendido idiomas. Se eu fosse olhar para a minha realidade financeira, porque todo mundo relaciona sucesso a dinheiro. E não é isso. Biblicamente, sucesso transcende a essa questão de prosperidade material. Vai além disso. Você está bem com Deus. E quem está bem com Deus, tem paz consigo mesmo. Inteligência emocional. Tem equilíbrio, tem sobriedade. Isso é ter sucesso, é o milagre do sucesso. Tem gente pagando horrores em seminários para poder alcançar sucesso. Você, como servo de Deus, se ler a Bíblia, se permanecer firme no Senhor, se permanecer edificado sobre a rocha, você não precisa pagar horrores, você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor, você vai avançando e vencendo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você vai vencer no nome de Jesus. Você não deve aceitar rótulo de Satanás, você não deve aceitar rótulo de demônio, você não deve aceitar rótulo de homem, rotulando você um fracassado. Fracassado é o demônio, fracassado é o Satanás, porque ele já está condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por isso eu sou bem sucedido, eu sou vencedor, sou homem vencedor. Você é uma vencedora, você vai vencer sim, no nome de Jesus. Esteja em pé, por favor. Pode aplaudir o Senhor, porque a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele, pode aplaudi-lo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, diz Provérbios 16:3. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, Provérbios 15:22. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, Provérbios 21:15. Fica tranquilo, não se apresse, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar. Às vezes eu encontro com algumas pessoas no campo missionário. Como é que você chegou aqui? Pastor, eu estou aqui porque a situação lá no meu país está assim. Eu falei, não, então você não tem chamada de Deus. Você não tem chamada. Se você veio aqui com esse objetivo, você não veio para cumprir uma missão espiritual. Você veio aqui em busca da sua condição social. Porque chamada de Deus é outra coisa. É você chegar dentro de um país e, de repente, receber seu documento do nada.
seu visto de permanente, residente permanente. Em 6 meses a gente está documentado no país, onde são milhões de pessoas querendo o seu green card, que é o visto de residente permanente. E 7 anos depois nos tornarmos cidadãos americanos. Sucesso é você deixar um emprego federal que não me garantiria as viagens pelo mundo e andar nas asas do Espírito. E ficar sob a direção e orientação de Deus, porque é aí que Deus tem me abençoado. Deus tem provido de uma forma poderosa, maravilhosa. Sucesso, sabe o que é? É você não ter o dinheiro do dentista lá nos Estados Unidos, porque agora mesmo me cobraram $2.700 para fazer uma coroa, porque a coroa caiu. Eu liguei para cá, falei com um dentista em São Paulo, Dr. Clédson Azevedo. Além de doutor em odontologia, é pastor, um servo de Deus. Quando eu disse a ele o que tinha acontecido, ele disse: eu vou cuidar de você, vem para a nossa clínica. Falei: Dr. Clédson, sua clínica não tem espaço para ninguém, só vem gente do exterior para tratar com o senhor, eu só queria que o senhor me indicasse alguém. Disse: não, vem para cá, deixa comigo. Comecei o tratamento. Ele disse: você precisa de 15 dias para ficar. Eu falei: doutor, como é que missionário tem 15 dias para ficar no Brasil? Não tem não, só tem 8. Como é que você vem aqui para tratar Eu estou vendo aqui a sua boca, tem que fazer uma renovação de tudo isso aí. Eu falei: não, faz o que é pior. Aliás, doutor, vou pedir ao senhor uma coisa. Não coloca mais coroa, já que quebrou, vai. O que você quer que faça? Coloca uma jovem, que aí dura pro resto da vida. Toda hora coloca: é porque eu não fiz essa coroa, é porque se tivesse feito essa coroa eu não teria caído. Eu falei: põe uma jovem, pelo amor de Deus. Aí o assistente dele lá já fez a prévia, né? Agora tem que voltar lá no dia 1º antes de ir embora para colocar a definitiva. Eu falei: meu Deus, sabe quanto que eu vou gastar nisso aí? 0. Num consultório top de São Paulo, você ia gastar 0? Ele disse: eu faço isso porque eu te amo, pastor Wellington. Deus me ensinou a te amar. Você é uma bênção na minha vida. O dia que você entrou na minha casa e profetizou que Deus ia mudar a história do meu consultório, não esqueço mais. Hoje ele está viajando o mundo, está dando aula na Harvard, está dando aula agora, deu aula agora semana passada em Las Vegas. Está fazendo esse negócio de lift facial. Eu falei: eu estou muito jovem, não precisa mexer na minha cara, não. Tudo isso para a glória de Deus. Para você entender que isso é sucesso. É você estar em obediência a Deus e permitir que Deus cuide dos mínimos detalhes. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai entrar com um milagre. Quero orar pela sua família. Vem aqui à frente. Quero impetrar a bênção de Deus. Eu quero profetizar milagres sobre a sua vida. Nessas 3 áreas que preguei, salvação, saúde e sucesso, tudo que você precisa está englobado aí. Tudo. Literalmente tudo que nós precisamos, pastor Carlos, compreende salvação, saúde e sucesso. Claro que se a gente pudesse desdobrar o assunto, teria que ser um seminário. Quem sabe, né, pastora Cláudia? Quem sabe, né? A gente não volta para um seminário para falar sobre essas coisas, com participação dos psicólogos daqui da casa, né? Para falar da saúde emocional. Eu estudei psicologia só 2 anos, suficiente para explicar os meandros das questões aí, da química, da bioquímica e etc, etc. Freud explica, eu só complico. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Que bom que vocês não estão com fome. I had a very good breakfast this morning at the hotel. Eu tive um bom café da manhã no hotel. Eu não estou com fome ainda, não. Você crê que Deus pode operar agora em seu favor? Diga comigo: glória a Deus. Aleluia. Coloque agora o seu problema diante de Deus, em suas próprias palavras. Antes que eu ore, eu quero que você faça a sua própria oração, colocando diante de Deus. Entregando para Deus aquilo que está incomodando, está afligindo a sua alma, o seu corpo, a sua vida profissional, a sua vida social, familiar, conjugal.
Tudo isso está englobado em milagre que se escreve com S. Salvação, saúde e sucesso. Tudo isso está englobado. Eu quero crer que Deus me trouxe aqui nesta manhã com um propósito de profetizar vida sobre você, de profetizar bênção sobre a sua família, de vaticinar os milagres que você tanto pede que Deus realize e que de uma certa forma parece uma frustração, nada tem acontecido. Esqueça, os dardos inflamados de Satanás estão sendo retirados agora, estão sendo repreendidos agora em nome de Jesus. A Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Sua mente tem que estar firme em Deus, sua mente tem que focar-se em Deus, sua mente tem que voltar-se para o trono de Deus, a sua mente tem que estar exercitada na palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua vida, uma temporada de milagres está sendo inaugurada sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus está abrindo portas para que você vença, Deus está abrindo portas para que você triunfe, Deus está abrindo portas de milagres aqui nesta hora. Todo o poder das trevas seja desfeito, todo o poder e ação de Satanás seja desfeito agora no nome de Jesus. Toda obra do mal seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar que você receba agora o seu milagre, seja na área da saúde, seja na área do sucesso, seja na área da salvação, qualquer que seja a situação na qual você se encontra, em nome de Jesus, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo para a sua vida nesta manhã, início de tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Coloque a sua mão assim para o alto, levante as duas mãos para o céu e diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga mais forte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um aplauso bem forte para o Senhor. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, aleluia, aleluia, aleluia. For the Lord is good and his mercies endure forever, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou amando vocês. Agora então, depois desse culto abençoado, com esse povo tão abençoado, maravilhoso, quero agradecê-los do mais profundo do meu coração pelo carinho, pela atenção. Pastora Cláudia, meu muito obrigado, na pessoa do bispo Martinho Lutero, pastor Carlos, pastor... Carlan, comandante, eu te desrespeitei hoje no horário, né, comandante? Não vai me botar na cadeia, né? Muito obrigado por tudo. Quero que os irmãos continuem orando pela nossa família. Quero que os irmãos continuem intercedendo pelo nosso ministério. Hammer of God International Church Ministries é o ministério que Deus nos deu para a gente estar viajando, realizando seminários, conferências, cruzadas. E a New Beginnings International Free Church é a igreja americana da qual eu faço parte para projetos humanitários. Orem, porque em nome de Jesus, dentro de pouco tempo, nós traremos boas novas aqui sobre um projeto humanitário que será implementado aqui no Brasil por essa igreja americana. Eu trabalho com militares, não sou militar e trabalho com militares, né? Em projetos, como voluntário em projetos humanitários. É o pessoal do Exército Americano, eles me escolheram lá para poder fazer parte desse projeto, e eu quero que os irmãos intercedam para Deus abrir as portas, porque esse projeto não somente vai abençoar as pessoas que precisam, como a nossa família missionária que não tem salário, né? Nós não temos salário fixo, nós dependemos do apoio dos irmãos voluntários, o amor fraternal, os irmãos que me seguem pelo Facebook, me seguem pelo blog e que vão contribuindo, né? Nós abrimos conta aqui no Brasil, eles vão contribuindo pelo Bradesco ou pelo Itaú, para que a gente possa ter recursos para se manter. De forma que, muito obrigado, Deus abençoe. A palavra está com o pastor Carlos
este jovem abençoado. Agora que eu descobri